No primeiro capítulo de História, nós aprendemos sobre o surgimento da espécie humana. Nós vimos em sala que, para o surgimento da humanidade, há a explicação científica e a explicação cristã. A explicação científica acredita que o mundo surgiu a partir de um Big Bang, que foi uma grande explosão. E os animais e seres partiram de um processo evolutivo até chegar à espécie humana. Os primeiros seres humanos provavelmente vieram da África. E a partir da África, em busca de alimentos, de melhores condições climáticas, eles começaram a migrar, ou seja, a se mudar para outros lugares, até chegarem a lugares mais extremos como a América. Então, primeiramente, eles alcançaram a Europa e a Ásia, que estavam mais próximos, e posteriormente os demais lugares. A explicação bíblica é que Deus criou o mundo e tudo que nele há, inclusive o ser humano. E as primeiras migrações mostram que Adão e Eva nasceram, foram formados por Deus, também em um local próximo à África. Logo após a ordenança de crescer e multiplicar, os seres humanos se espalharam por toda a terra. No capítulo 2, nós vamos estudar sobre os processos migratórios, relembrando que migração é quando as pessoas se mudam de um lugar para o outro. Então, se eu nasci em João Pessoa e em determinado momento da minha vida eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu realizei um processo de migração, certo? Então, na antiguidade, houve o processo de migração para outros continentes. E depois, no capítulo 2, nós estudamos sobre os processos de migração que formaram a sociedade brasileira. Então, nós sabemos que os índios habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Eles eram os donos da terra. E os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil foram os portugueses, dominaram a terra. Depois, para trabalhar nas lavouras, os africanos foram trazidos como escravos de forma cruel e violenta, contra as suas vontades, para trabalharem em terras brasileiras. Então, eles foram os outros povos imigrantes, logo após os portugueses, que chegaram ao Brasil. Por isso que nós dizemos que a sociedade brasileira é formada por 3 matrizes: a indígena, que já habitava aqui, a portuguesa, que invadiu e dominou, e a africana, que veio trabalhar e uniu-se às etnias que já estavam aqui e formaram a sociedade brasileira. Só que mais para frente, principalmente após a abolição da escravatura, como os senhores de terra precisavam de mão de obra que substituísse os escravos, começou-se uma intensa publicação de imigração no Brasil. Então, outros povos, como por exemplo os italianos, para servirem de mão de obra, em busca de condições melhores de vida, de trabalho, vieram também para o Brasil. Então, houve uma grande imigração para o Brasil, de italianos, de japoneses, de alemães, e todas essas culturas contribuíram para a formação da cultura brasileira. O livro também fala sobre as migrações na atualidade. Hoje em dia, por conta de situações econômicas, políticas e religiosas, muitas pessoas precisam deixar os seus países, os seus locais. Por exemplo, onde há perseguição religiosa, as pessoas não podem seguir a sua fé. Por isso, elas muitas vezes precisam se refugiar em outros lugares, assim como também quando há conflitos e guerras, conflitos políticos, e as pessoas passam fome nos seus países, elas buscam outros países para sobreviver. Nós chamamos essas pessoas de refugiados, quando elas precisam se refugiar em um outro país que não é o seu. Então, seja por conflitos políticos, ideológicos ou religiosos, ou em busca de uma situação melhor de vida, o fluxo de imigração ainda é muito grande, chegando a mais de 200 milhões de imigrantes ao redor do mundo.
Com essa explicação, você pode terminar o capítulo de história. Qualquer coisa, entre em contato.